Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas aqui no canal Criar BIM. No canal onde a gente discute os assuntos de projetos, consultoria e os impactos do BIM nesse processo. Eu sou Carla Macedo. Hoje a gente vai conversar com o Leonardo Braga, mestre em Engenharia das Estruturas pelo UFMG, sócio-diretor da PIM Engenharia e vice-presidente de marketing da ABS Nacional. Ei, Léo, seja muito bem-vindo, viu? Bom dia, Carla. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. O objetivo desse quadro é a gente conhecer um pouquinho do quem é a ABS, né? O que a ABS faz, quem são seus associados. Eu gostaria que você falasse aí para a gente, então, sobre a ABS. Primeiro, te agradecer, né, Carla, pelo convite, parabéns pela sua iniciativa aí do Criar BIM, tá? Eu acho que é uma iniciativa muito adequada, principalmente no momento que a gente está vivendo, tá? Eu vou falar um pouquinho de mim, depois um pouco da ABS. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou mestre em Engenharia de Estruturas pela UFMG, tá? Sou engenheiro civil. Em 2003 eu formei, fui fazer meu mestrado, que eu finalizei em 2005, nessa parte de Engenharia de Estruturas. Atuo desde essa época, um pouco antes, desde 1999, 2000, na parte de Engenharia, em Estrutura desde 2001, 2002, mais ou menos. E em 2006, eu criei uma empresa junto com o sócio Igor e mais outros sócios, e essa empresa foi focada, está até hoje, né, na parte de projetos estruturais. Tanto que o nome dela é PI, naquela época, era Projetos Integrados. Então, a gente já tinha uma cabeça aí na parte de integração de projetos, né? Atualmente estou como vice-presidente de marketing da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Essa associação já completou no ano passado 25 anos, e o objetivo principal da ABS é a valorização do engenheiro estrutural. Tá? Nós temos 20 diretorias regionais. Antigamente nós chamávamos de delegacias, hoje é diretoria. Lançar isso aí por caso de empresas, devemos ter mais de 5 mil profissionais envolvidos. E é uma associação que está muito integrada aí com as demais associações, né, Carla? Você também, ela já participa constantemente aí, eu fui presidente da Brasip, uma associação que está muito interligada com a Brasip, com a Asbeia, com todos os sindicatos, né? O nosso papel aí que quando a gente forma engenharia, nós temos lá uma notinha lá falando que nós temos que dedicar um pouco do nosso tempo para a associação. Né? Então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, turma nova, isso aí é uma obrigação do engenheiro. E a gente faz isso com muita satisfação, muita alegria, né? É um trabalho árduo, eu falo que é um celibato, essa parte aí de trabalhar para a associação, mas o papel nosso é esse, o papel da ABS é divulgação de cursos, workshops, aí, desde quando ela iniciou, e a gente brigar pela valorização do engenheiro estrutural, tá? Ai, que bom. Ô, Léo, olha, não tem palavras para te agradecer, né, todo esse apoio que você está fazendo aí nas associações de forma geral, como você disse, né, é um celibato. E faz parte de todo ser humano, né, e também de engenheiro, fazer parte dessa divulgação associativa. Bem, Léo, o assunto hoje, a gente estava falando de BIM, né, então a gente queria entender, em relação à ABS, como que a ABS entende esse movimento do Brasil. Tá, a ABS vamos falar assim, os engenheiros estruturais já estão acostumados com o sistema de modelagem integrada, né, de construção, né? Os nossos softwares já estão no mercado há muitos anos com essa implementação, pelo menos do sistema do inicial, né, que vai de 3 a 10D. A ABS, desde 2011, até antes disso, já vem implementando, participando e dando apoio a vários eventos na área de BIM. Tá? Nós temos desde palestras, cursos, né, principalmente presenciais nessa parte. Então, a ABS, desde 2011, mais ou menos, já vem implementando e incentivando muito a utilização desse sistema, que é um sistema, teoricamente, novo do ponto de vista de tecnologia, mas antigo dentro da cabeça dos engenheiros estruturais. Tá? O que você me fala, assim, já que você disse que, por caso de estruturas, isso já era mais ou menos intrínseco, né? Até porque o software de vocês já permitiam isso.
Em relação ao seu grupo, como que você pode falar assim, quais são as dificuldades e desafios que os seus projetistas, os seus associados estão percebendo? Como é que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, nós tivemos a gente está até conversando um pouquinho sobre isso, né, Carlos? Nós tivemos uma modificação muito grande, uma transição muito grande do sistema 2D na mão para o 2D, né, na tecnologia aí com o sistema de AutoCAD, né? Então, houve uma transição grande no processo, que é diferente do BIM, né? Então, em poucos anos, eu vou falar assim, hoje é exponencial, né? O crescimento é absurdo de tecnologia, de informação para a gente. Então, o mercado de engenharia estrutural é um mercado, principalmente de profissionais mais antigos, experientes, né, que tiveram que passar por aquela modificação drástica, muito rápida, do sistema da mão, né, da prancheta para a parte de computadores, né? Então, já houve um avanço muito grande. Depois disso, esses softwares sendo criados, eles já pensaram nesses sistemas 3D, até mesmo para facilitar a visualização de quem está projetando. Hoje em dia, eu falo o seguinte, o BIM, ele veio para ficar, né, o sistema BIM, né? Não é simplesmente só o 3D, muita gente entende que o BIM é o 3D só, ele veio para ficar. Só que tem várias dificuldades, né? Você tem aí custos, investimentos altos em bons softwares, você tem as dificuldades de interligação entre os sistemas, né? Muitas vezes um não conversa muito bem com o outro. Você tem que ter um treinamento contínuo da equipe, não é simplesmente fazer um cursinho de BIM, um cursinho de modelagem e achar que já está resolvido, que não é, a tecnologia muda muito rápido. Então, assim, essa turma, principalmente dos engenheiros mais antigos, já passou por tanta novidade nesse tempo, então, e a gente tem uma dificuldade muito grande de treinamento de novos profissionais. E cálculo estrutural não se aprende da noite para o dia. Então, são muitos desafios para o escritório, que na maioria tem escritórios grandes no Brasil, mas a grande maioria dos escritórios são pequenos. Então, assim, é muita informação para pouco tempo. Então, algumas das dificuldades são essas hoje. Nesse processo de implementação aí que você está percebendo dos associados, o que você já tem esse parâmetro para poder dizer, para poder ajudar a eles a motivar? Quais seriam, assim, quais os benefícios que eles teriam de implementar BIM, além da obrigação, né? Porque é um tsunami que está chegando e se a gente não se cuidar, vai morrer ali, né? Então, assim, você poderia, não sei se a ABS tem alguma coisa nesse sentido, você, olha, cara, você tem que implementar BIM porque não tem outro jeito, mas, além disso, tem X benefícios. Você já tem essa visão, essa imagem, algumas informações detalhadas sobre isso? Olha, eu pelo menos, eu não conheço se a gente tem um número dentro da ABS de profissionais ou de empresas que utilizam. Eu parto do pressuposto que boa parte dos nossos softwares já tem essa ferramenta interna, tá? Então, quem tem bons softwares aí, né, um TQS, um SAP, um Tecla, principalmente na parte metálica, já tem como utilizá-lo, tá? Então, assim, boa parte dos escritórios do Brasil, que participam da ABS, possuem softwares de qualidade. Então, teoricamente, eles possuem ali a capacidade de estar utilizando. Agora, ter os softwares e também, mas não ter uma utilização, não saber utilizar, né? Mesmo que você ter carro e não ter carteira, não saber dirigir, né? Então, assim, eu acho que boa parte já está utilizando, é lógico, não na sua plenitude, eu acho que ninguém consegue utilizar um software na sua plenitude, né? Realmente, esses softwares que eu te falei, mas um número a gente não tem. Em relação ao que eu aconselho, né, a ABS ela vem fazendo essas divulgações, cursos, workshops, para poder incentivar a turma a utilizar e falar, olha, isso é o futuro, vocês têm que estar com isso implantado dentro das suas empresas, porque é até mesmo um processo de agilização, um processo de reduzir impactos, reduzir erros, né, isso tudo. Então, o conselho nosso é esse, tá, para os associados. Mas esse número de quantas pessoas utilizam ainda não, mas é uma boa ideia, a gente pode procurar saber. É importante a gente voltar um pouquinho à história em relação ao BIM, né, como você falou no início,
as pessoas acham que BIM é algo mágico, né, que vai resolver os problemas todos. Mas, como você disse, né, quando a gente trabalha em engenharia consultiva, em projetos integrados, isso já era um BIM, apesar de não ter uma tecnologia aplicada, vamos dizer assim, né? A gente já trabalhava com isso. A gente fazia o BIM em 2D, ou mesmo em 3D visual, né? Quando vocês já mesmo exportavam aí os arquivos de vocês em imagem, igual você falou, vocês já tinham isso. Hoje a comunicação, ela muda, né? Antigamente a gente falava, quando você exportava desse software de vocês para entregar para a gente na plataforma de CAD, vocês exportavam o DXF, que era a leitura universal que a gente tinha, né? O que está acontecendo hoje é que quando você está exportando o modelo, você tem que exportar o IFC. Então, o que a gente precisa fazer, de ambos os lados, né? Os contratantes e também os fornecedores, é entender essas configurações dentro de cada um desses softwares, é igual você está falando. E isso é treino, né? Isso é conhecer o software, verificar quais são as melhores formas de configurar, para a leitura de cada... Porque como é uma comunicação, né, Léo? Não é só de quem exporta, é de quem importa também, né? Isso. Nós estamos falando da leitura. Então, na realidade, esse processo é só uma questão de treino, de saber como configurar para exportar, para saber como quem vai importar, né? Para saber quem. E saber falar a linguagem correta nesse processo, né? Mas, assim, eu queria que se a Bess tem esse número, ou se mesmo você, Leonardo Dapi, em relação aos contratos que estão vindo, às solicitações de propostas, você consegue dizer, assim, mais ou menos, qual é o percentual ou como que está essa exigência em relação aos projetos estruturais em BIM? Olha, vou falar pelo nosso lado, né? Já tem alguns anos que a gente consegue fazer essas importações, a gente tem utilizado, até mesmo quando eu recebo, né, a equipe nossa recebe algum novo projeto, a gente faz uma solicitação, pergunta se o pessoal já está utilizando, se os arquitetos, principalmente são eles que comandam o início aí do processo, se eles estão utilizando algum software para BIM, tá? Então, eu já faço, é uma pergunta inicial, a gente consegue importar, a gente já tem feito isso há alguns anos, e também conseguimos exportar. Alguns anos atrás, a gente tinha alguns problemas, né, ligados a vigas curvas, elementos inclinados. Cada dia que passa, isso vem evoluindo, né? Alguns softwares a gente utiliza, além deles, a gente utiliza alguns plugins, tá? De algumas pessoas que criam esses plugins, então isso vem nos auxiliando em corrigir algumas falhas, tá? Hoje, creio eu, que deve, talvez, não um sistema BIM totalmente implementado, mas a gente tem aí trabalhado talvez com 10%, é muito pouco ainda, tá? E é o que você falou, tem uma dificuldade muito grande, cada dia a gente aprende mais, porque um software a gente tem que mandar de uma forma, né? Um ArchiCAD, um Revit, cada um trabalha de uma forma um pouco diferente. Então, a gente tem que casar e outro, vai para o arquiteto ou para o engenheiro de instalações, volta, porque está com alguma falha aqui, então é um aprendizado contínuo, tá? Tem um decreto, se eu não me engano, é o 10.306, é uma coisa assim, que o Bolsonaro soltou esses meses aí, acho que em fevereiro, né? Isso. Vai começar a exigir isso no ano que vem, a partir de janeiro para os órgãos públicos, né? Então, assim, eu acho que é uma tendência a gente utilizar cada vez mais, mas ainda está um pouco... não está tão acelerado assim, não. Tá? Em relação aos projetos estruturais, né, que a gente está dizendo, como isso já era uma coisa intrínseca no software, né, vocês já trabalhavam muito com a imagem em 3D, obviamente que não usando a tecnologia que é atual, mas já com vários dados técnicos, né, obviamente vocês exportavam isso de alguma forma, e pelo que você disse, realmente, assim, tem essa dificuldade, por mais que a gente tenha o decreto que já vem aí de governos anteriores e está sendo validado anualmente, agora validado pelo Bolsonaro, a busca do processo BIM é uma busca não só de... A gente está falando que é mudança de paradigma, né, Leon? Quando você fala em BIM, a gente está mudando o paradigma. Na realidade, o BIM, ele favorece alguma coisa que muitos já faziam, né? Que é essa engenharia consultiva, que essa interligação de todas as expertises, de todas as engenharias com a arquitetura. E eu acho que uma coisa importante, né, que nem todos os processos aconteciam, é que antes o pessoal contratava muito separado, né? Eles contratavam a arquitetura, depois que a arquitetura estava mais ou menos pronta, eles contratavam estrutural, aí a estrutural mudava a arquitetura, depois contratava instalações em períodos distintos.
numa sequência cronológica. E o BIM, ele não permite muito isso, né? Porque se você fizer dessa forma, não tem sentido. E aí você não está trabalhando com construção virtual. Então, o processo de implementação BIM, ele se torna, assim, um pouco importante, porque é uma mudança de processo, né? Uma mudança de paradigma. E ele facilita um pouco a coordenação que muitos escritórios antes não faziam. Né? Infelizmente, isso deveria acontecer desde o processo do papel. A gente que já trabalha junto há muito tempo, a gente percebe que a coordenação é diferente, né? Quando você tem uma coordenação, você tem um número de retrabalho menor, porque desde o início todo mundo está conversando, cada especialista fala das suas dificuldades, e aí, em umas reuniões de compatibilização, vocês decidem as premissas de projeto, então isso diminui bastante o retrabalho, e que o BIM, isso é meio que força essa situação, né? Com o BIM, todo mundo tem que entrar desde o início, é uma comunicação imediata, apesar de cada um estar trabalhando no seu escritório, é uma questão de software, de hardware, né? Você hoje, ainda, nem todos os escritórios conseguem trabalhar simultaneamente no mesmo momento, porque nem sempre você tem uma rede estável para isso, você precisa ter uma rede corporativa para trabalhar nesse processo. Óbvio que cada escritório consegue trabalhar intrinsecamente interno dentro do seu software, mas em relação aos softwares antigos, depende muito de uma plataforma de comunicação muito estável, e como os arquivos são muito pesados, nem sempre isso é possível, e acaba as pessoas trabalhando separadamente nos seus escritórios e validando e atualizando isso. Aí depende de cada processo, né? Diariamente, semanalmente, mas acaba que é mais vivo do que antes eram no papel. E é muito mais fácil de compatibilizar, né? Porque antes no papel, quando você pega a compatibilização de papel, você tem que pôr um papel em cima do outro e você não está falando em 3D. Quando você fala em modelo, né, Léo, você joga um modelo dentro do outro, então isso é visível. Então é muito mais fácil de você ir fazendo os acertos e caindo para aquele conceito cada vez mais, né? A obra tem que executar o projeto e não dar solução. Então, o BIM favorece um pouco essas soluções, que nos projetos anteriormente, na plataforma de CAD, ficava muito problema para a obra, né? Na obra resolve. Você conversa com vários projetistas, né, com intervenientes da cadeia da construção, que continuam ainda com essa fala, né? Isso resolve lá na obra, você está pegando um detalhe bobo. Mas BIM não é assim, né? BIM você tem que deixar essa construção clara, esse detalhe claro. Então, você tem que mostrar como é que passa na viga, você tem que deixar os furos. Isso é uma exigência até da 6118, né, que já exigia a planta de furos, né? Você poderia, com relação ao BIM, quando você tem que fazer isso, é muito mais fácil de você mostrar essa planta de marcação de furos. Que isso não pode se resolver na obra, né? Você já tem que vir com tudo definido. Então, o BIM favorece muito essa questão, né? Sobre esse assunto, você quer falar alguma coisa em relação a isso? O que facilita isso aí? Então, é por isso que eu falo que o BIM ele não é novo, ele é antigo. Né? Acho que a gente já trabalha em BIM há muitos anos, independente de softwares existindo ou não. Lógico que boa parte dessas pessoas desses profissionais, que você está dando na acústica, eu acho também. Boa parte dos profissionais aí que tem essa consciência que é essencial a integração entre disciplinas já utiliza esse sistema há muitos anos. Né? Eu acho o seguinte, que tinha muita briga, o pessoal falava o engenheiro é inimigo do arquiteto, né? Porque por causa disso mesmo, cada um fazia no seu quadrado o projeto, né? E depois mandava para a obra, e a culpa é de um dos dois, ou dos três, né? Não importa quem está no processo. Então, o sistema de integração de disciplinas, ele é fundamental, né? A gente hoje, eu estava até discutindo isso com a minha equipe ontem, como é que nós vamos fazer com essa questão da pandemia, né? Cada um em casa, a gente plota todos os projetos, né? Porque quando você plota um projeto, você consegue identificar falhas mais fácil. É engraçado, né? Talvez, pelo menos, talvez estou ficando mais velho, eu consigo visualizar mais fácil quando você plota, e não na tela. Só que a turma mais nova já está conseguindo visualizar, tem uma cabeça um pouco diferente. Então, com essa questão da pandemia, vai ter uma mudança de paradigma, talvez, muito, muito grande. Das pessoas trabalharem mais em casa, trabalharem mais à distância, e não tem como ficar, muitas vezes, plotando tudo. Bom, o BIM ele vem a ajudar nessa visualização, né, de encontrar erros, de identificar falhas em projetos.
Até porque essa coisa do plotar é um engraçado, né? Porque quando a gente fala em tecnologia BIM, uma das coisas que muitos dos usuários diz é que BIM é não papel, né? Então, a gente parte de que é óbvio que você vai ver todas as imagens, e aí, em vez de você estar falando em plotar necessariamente em papel, você estaria plotando na tela o modelo, você dá um zoom no modelo de uma forma mais clara, né? Mais visível em relação a isso. Então, assim, a gente percebe que é o que você falou, para os mais novos isso é muito mais fácil, né, Léo? A gente tem aquele uso do cachimbo faz a boca torta, né? A gente tem esse costume, as pessoas mais velhas têm uma dificuldade, né? Assim, mais velhas, que eu digo assim, mais tempo usando o processo, as ferramentas, têm uma dificuldade de migrar. O que acontece, o que eu acho que a gente chama atenção, que eu acho importante esse assunto, é que essa moçada nova, que já parte para a tecnologia, que já conhece o software, eles ainda, infelizmente, eles não têm, nem sempre têm a experiência de obra, de processo, mas têm a experiência do software. E aí é uma coisa que eu chamo a atenção, não sei se isso acontece com a estrutura, é bom a gente conversar, mas na área de instalações acontece uma coisa muito engraçada. Eu costumo falar, né, que BIM é construção virtual. É lógico que não é só a construção virtual, mas BIM, se você olhar o BIM em todo o seu processo, é como se você pegasse a obra e visse ela virtualmente. Então, você consegue ver o detalhe de cada construção. E no caso de instalações, né, vamos dizer assim, não da estrutura, mas no caso de instalações, o que está acontecendo muito nos modelos, e não sei se isso acontece na estrutura. Os meninos que começam a modelar e já partem do princípio que não tem que parar para entender o que é o processo, eles estão com afoito de sair desenhando e modelando, e aí eles modelam, eles só sabem que é uma caixinha. Por exemplo, você pega um condolete, ele só sabe que é uma caixinha. E coloca a caixinha lá sem se preocupar que a caixinha tem que ter um acesso. Então, eles põem a caixinha, eu já vi modelo aqui, da caixinha colada no teto, cuja a tampa de acesso está no teto. Então, você não tem como ter acesso. E por que eu estou falando isso? Porque isso é que é mudança de paradigma. Então, como é uma construção virtual, a gente está tendo que dar um passo atrás na hora que for trabalhar com as equipes. Não é só treinar BIM, né, Léo? Quando a gente fala em implementar BIM, a gente não está só treinando o BIM. A gente está dizendo que, olha, cara, agora você tem que tomar um cuidado, porque como isso é uma construção virtual, você tem que pôr a posição certa. Quando você está falando de estrutura, né, que você põe as esperas, você tem que estar exatamente à distância das esperas, das amarrações que você tem que trabalhar. Eu não sei exatamente que nível de detalhamento que está sendo colocado e cobrado nesse processo, mas quando a gente está falando em projeto detalhado, que vocês fazem todas as plantas de formas e de aços, então, esse detalhamento do BIM ele é visível, porque você pode dar lá um zoom naquela imagem, porque na hora que você faz em BIM, você está construindo virtualmente. Então, você tem todas as dobras dos aços certinho, quanto que você entra, quanto que sai, em qual grampo que está colocando. Eu não sei se vocês estão entrando nesse nível de detalhamento ainda. E aí, depois, até um assunto que a gente pode falar sobre essa situação. Porque o que eu percebo, né, de forma geral, né, Léo? Quando melhora, a gente descobre uma nova tecnologia, a gente fica maravilhado e começa a arrumar pelo em ovo, né? Começa a aumentar os tipos de detalhamento. Não necessariamente isso é importante para a obra, mas às vezes sim. Se você está falando em estrutura metálica, que a gente já fazia o detalhe de cada solda, né? Na estrutura metálica isso era comum. Na estrutura de concreto, não. Você fazia um detalhe tipo e pronto. Mas quando você está fazendo um BIM, que é uma construção virtual, você sabe dizer, vai aí no seu escritório ou mesmo na ABS, se vocês estão entrando nesse nível de detalhamento no processo de vocês? A parte de armação, alguns softwares já tem isso, tá? Agora depende muito do porte do empreendimento também, né, cara? Se você tem edifícios muito altos, com metro quadrado enorme, você demora muito mais para fazer uma modelagem, para analisar. Pelo menos eu pessoalmente, a gente não tem trabalhado ainda no nível de armação. Tá? Algum detalhe específico e tudo, ok. Né? Alguma ligação mais especial, então isso vem sendo. É lógico que devem ter escritórios que devem já estar aprofundando nisso, tá? Mas você tem que ter, como a gente já falou, hardware e software, porque senão num edifício de 30, 40 pavimentos, 50 pavimentos, você rodar toda a estrutura e analisar as armações ponto por ponto, você precisa de só para modelar, muitas vezes, já demora horas, até, dependendo do prédio, um dia, 12 horas, 13 horas para rodar. Imagina para analisar detalhes de armadura, né, são cada pontinho ali, cada nó, é um tempo muito grande de processamento.
tá? Mas a tendência, eu acho que é essa. Nós vamos partir mesmo, na medida que nós vamos evoluindo com com os novos computadores, nós vamos chegar num nível de detalhe dessa forma. Você disse aí, um pouco tempo atrás, sobre a questão do decreto, né, da exigência que vem em relação às unidades de serviços públicos, né? O Obviamente, 10.306. Exatamente. Quando a gente vem falando do decreto e que obriga, nós estamos falando de edificações públicas, é Sim. Óbvio que um decreto desse, quando começa a forçar, toda a gente fala, né, o movimento sempre vem de cima para baixo, né? Quando alguém em cima começa a exigir, o mercado se mobiliza. E isso, desde o primeiro decreto, que foi em 2018, ele vem obrigando o mercado a buscar essas soluções, né? A gente percebe isso de uma forma muito clara. Mas eu queria que você me falasse, Léo, se você tem essa visão, como a BES, até mesmo como a PIA Engenharia, em relação aos contratos que estão vindo para vocês, as exigências comerciais. O que você percebe de forma geral? Se a empresa não implementar o BIM para atender esses resultados, né, como é que os entregáveis? Se você já tem uma visão de o que mudou, né, no escopo dos entregáveis no projeto de estrutura. A gente fala muito em arquitetura e em demais instalações, essa mudança foi absurda, muito grande, né, drástica. Então, a gente realmente tem que esquecer o passado e começar de novo. É mudança de paradigma total. Como estrutura, eu até estava conversando com a Fernanda na live anterior, que é um pouco diferente, porque vocês já tinham mais ou menos essa cultura. Mas, assim, você poderia, não sei, me falar um pouco nesse sentido em relação aos entregáveis, o que isso aumentou, em termos de análise de hora, homem-hora, se aumentou demais os projetos da função estrutural por BIM, ou se ficou mais ou menos o mesmo? Vocês têm alguma noção sobre isso, já algum parâmetro desses dados? Olha, com a evolução dos softwares que nós estamos tendo, está cada vez mais fácil, né? Então, a gente consegue, como a gente já trabalha no modelo, já modelando em 3D também, para a gente entregar qualquer material, muito o IFC, principalmente. Então, tem que fazer alguma lógica, cada software trabalha de uma forma, você tem que fazer alguns tratamentos, então isso aumenta um pouco de tempo. Só que cada vez mais a gente tem tido uma redução, você começa a reduzir seu tempo, principalmente quando você vai depois ter você reduzir o retrabalho, né, quando você vai fazer a compatibilização com as demais disciplinas. Então, eu vejo que o sistema, ele vem também para reduzir o nosso tempo, né? Tudo que é novo, Carla, exige você sair do sistema que você já está confortável, é muito ruim, né? É muito tenso. Sair da zona de conforto, né, Léo? Ninguém gosta de sair. Olha, nós estamos saindo de uma zona de conforto muito grande nesses últimos dias, né? E estamos aí tentando pensar como é que vai ser a nova era aí após essa pandemia. Então, isso faz a gente, não é muito agradável, mas faz com que a gente evolua, né? Então, acho que o BIM é a mesma coisa, esse sistema todo, ele vai trazer, e já está trazendo grandes evoluções. O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso por exemplo, soltou um decreto como esse, você não vender gato por lebre, né? Você está trabalhando aí e começar a utilizar o BIM de uma forma inadequada, sem o conhecimento. Isso vai ser prejudicial, né? Então, não é simplesmente, eu entendo da tecnologia e já está resolvido. Não. Todo profissional, independente se é engenheiro estrutural, arquiteto, engenheiro de instalações, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter conhecimento no que ele faz. Então, não adianta nada o BIM é uma ferramenta. Então, qualquer ferramenta, alguém comanda essa ferramenta, né? Então, esse alguém tem que ter conhecimento, porque senão vai ser simplesmente um trabalho bonito, né, que está cheio de falhas por trás do ponto de vista técnico. Tá? Então, isso que me preocupa mais hoje em dia é essa questão das pessoas, algumas, né, não terem essa sensibilidade e acharem que é só simplesmente lançar ali e está resolvido. Não é assim. É verdade, né, Léo? Se a gente não tiver uma boa implementação, um planejamento para esse processo, acaba que você está dando um passo para trás, né? Você está melhorando as imagens, mas não está avaliando a questão do projeto. A gente tem conversado muito aí nas discussões gerais dos grupos e a gente tem percebido essa preocupação, né? Até mesmo com a figura do coordenador, essa diferença da exigência do coordenador BIM, que hoje continua sendo um coordenador técnico, né? Mas que um cara que tem um pouco das expertises dos softwares.
Então, isso assim, realmente essa questão, a grande preocupação que está acontecendo, que eu vejo, é que se a gente não souber, que não é só mudar de software, né? Não é igual era o CAD e o papel, porque o CAD e o papel que a gente estava falando, né, você saiu de desenhar no papel para desenhar no computador, mas tudo era linha, era uma linha burra, que vocês faziam e falavam, olha, essa linha significa isso. Então, a linha para mim era uma coisa, a linha para você era outra, a gente ia lá, dava um nome, o pedido para ela e pronto. Quando a gente migra para essa nova tecnologia, esse novo processo, eu falo que BIM é uma metodologia, né? Ele vem acompanhando de várias coisas. Os intervenientes todos desse processo são pessoas, software, hardware e mais, né? Integração. Então, quando você está falando em pessoas, você acaba que você cria aí novamente. Isso já acontecia no processo de CAD, mas de uma forma não impactada, não simultânea, e já alguns escritórios sim. Então, quem já praticava BIM antes, isso não mudou, mas o que a gente percebe nos projetos que estão sendo entregues em BIM é que a qualidade de projeto piorou, a qualidade técnica, né? A qualidade visual aumentou. Você tem mais detalhe, é tudo mais bonito, você chama mais atenção. Naquela linha, né, que a imagem vale mais do que 1000 palavras, você melhorou bastante esse processo. Mas em relação a questões técnicas, exatamente porque as pessoas acham que é só ir lá e começar a desenhar, modelar, e não é. As questões técnicas estão realmente precisando voltar de novo e vir com uma implementação correta, né? Seguir todos aqueles conceitos técnicos na melhoria da modelagem. E aí é a qualidade da informação, que a gente fala do BIM, né? O I do BIM, é a informação. E realmente esse é um cuidado que a gente precisa ter. E a gente já tem percebido em alguns cases nossos que isso dificultou um pouco. E aí acaba que você tem muito mais retrabalho no processo por causa dessa falta de implementação, né? Implementação de forma correta. Mas, assim, é algo que a gente percebe muito nesse sentido. Eu percebo, assim, eu estava brincando com a Fernanda quando eu falei, na hora que a gente foi entrevistar o pessoal da estrutura, e falou assim, isso para nós não é novidade nenhuma, né? A gente já, nosso software já trabalhava assim. Não, mas tem muita novidade, tem muita coisa para se aprender, não é, por mais que a gente já tinha essa tecnologia implantada, como eu falei, a gente tem ela implantada, mas se não souber utilizar também não vai adiantar de nada, né? E tem essa questão de importar dos outros modelos, compatibilizar, entender cada software de cada empresa que está sendo utilizado, porque um arquiteto X trabalha com software Y, o outro Z com W, então, assim, a gente está aprendendo cada dia mais, né? Eu acho que, assim, nós já estávamos um pouquinho na frente, a parte de instalações mudou da água para o vinho, né? Acho que vocês estão gastando mais tempo, né, nesses últimos anos, criando os blocos, criando tudo. Isso a gente não precisou de fazer, mas teve também algumas mudanças, mas bem menos do que da área de vocês, né? A mudança sempre impacta sempre, né? É o que você falou, o software já tinha as ferramentas, mas às vezes também não era usada, não sabia como usar, e aí tem todo o procedimento de aprender. E realmente você chamou a atenção muito claro. Instalação, quando você fala em estrutura, é muito padrão, né? Você está falando em concreto, em aço, em solda, então as quantidades de elementos, apesar de serem diferentes em cada situação, são os elementos sempre os mesmos. Então é fácil de você trabalhar. Não, claro. É igual as tubulações de vocês, né? Claro, mas aí quando a gente entra na área de instalações, muda tudo, né? Nós estamos falando, é muito, muito maior esse universo. E aí é o que você falou, a gente tem softwares diferentes, né? De certa forma, quando a gente fala em arquitetura, a gente está falando basicamente aí em Revit ou ArchiCAD, né? Muitos arquitetos aqui, como a Fernanda falou, né? O pessoal da Asbeia tem um convênio com o ArchiCAD para adquirir o software de forma mais acessível, então muitos deles já usam o ArchiCAD. Outros usam o Revit. E aí, quando a gente fala de instalações, esses softwares não necessariamente são softwares preparados para ser softwares de cálculo. E aí, instalações ficou nessa situação difícil, né? Porque você faz os cálculos em um software, que nem todos são softwares de BIM, alguns sim, e esse software de modelagem, você tem que ficar usando plugin ou outras ferramentas para tentar fazer isso. Acaba que a gente está fazendo... a gente está treinando em BIM há muito tempo, né? Não sei se você lembra lá, em 2013, que a gente começou a testar os EFCs, quando a gente está fazendo os empreendimentos lá da prefeitura, né? A gente percebe que essa mudança é muito séria. E no início estava tendo muita perda de informação, como isso já
Os EFCs hoje já estão mais precisos. Eu acho que a gente aprendeu, e não só a ferramenta melhorou, como também a gente vai aprendendo a usar, né, a configurar de forma que não há tanta perda de informação como tinha antes, e aí a gente começa a trabalhar aí naquele conceito do Open BIM, né, Léo? Que é, independente do software que você esteja trabalhando, todo mundo consegue ler as informações. Eu acho que esse é o caminho que a gente está indo, né? Não tem muita escolha, eu acho que esse é o caminho, é muito trabalho, muito estudo, mas é aquilo que a gente cai de novo, né? A gente tem aquela visão que a gente não precisa ir sozinho. Tem muita gente que já passou por isso, que já tem uma expertise e que pode compartilhar para diminuir um pouco o impacto, né, desse processo de implementação, mas é claro e notório que, se a gente não souber implementar direito, o trabalho e retrabalho é muito maior. Né? A demora para conseguir perceber os benefícios aumenta, né? Porque ficar nos erros e acertos fica muito difícil essa questão. Né? Isso a gente fala muito aí na análise técnica de projetos, na ATP, que também está sendo aí um tema muito discutido na área de cálculo. E aí, o que acontece? A gente pede, né, até a norma também, ela recomenda que a análise, o verificador, né, o avaliador, ele entre junto com o projetista desde o início, para evitar esses retrabalhos. Né? Então, acho que assim, todo o processo de integração, ele tem que ser feito desde o início, com todas as disciplinas. Né? E ainda utilizando o sistema, os softwares e o sistema BIM, o nosso objetivo é o quê? Cada vez mais reduzir impactos e erros em obra, né? E também reduzir retrabalho na nossa área para a gente poder agilizar o processo, né? Fazer um processo com qualidade, com menos erros, né? Em menos tempo. Cada dia tempo, hoje em dia, é o que mais a gente está precisando, né? Agora, eu acho que está, não só, acho que os projetistas estão muito envolvidos nisso, já tem muitos anos, mas o processo ele tem que continuar. Ele tem que ir para o planejamento, orçamento, para a parte de execução. O construtor ele tem que estar também com toda essa tecnologia em mãos para que possa se aproveitar melhor a parte de sustentabilidade, lead construction, industrialização, né, a parte até mesmo de segurança do trabalho, eu acho que é o 8D, né? Então, acho que todos os players têm que estar envolvidos, porque senão o processo, né, não é completo. A tendência é a gente vir passando por esses processos, né? A preocupação, por enquanto, inicial dos projetistas de forma geral, nós estamos falando em 3D, 4D e 5D, que é a parte de orçamento e planejamento, para depois preparar isso para os facilities lá na frente e para as pessoas que fazem as manutenções das próximas edificações, né? E o entendimento de que as pessoas não veem, a gente falava antes em as-built, né? Não adianta a gente ter todo o modelo funcionando se os usuários não atualizarem todas as vezes que fizerem uma intervenção. Então, essa ideia, esse recado tem que ser um ciclo, e o ciclo tem que estar sempre fechado, né? Mas eu gostaria, assim, inicialmente, de agradecer muito a sua presença aqui, a presença da Bess, esse interesse da gente estar sempre trabalhando junto. A gente já faz isso lá no CAEC, né? Todo mundo fazendo as suas intenções, mas eu gostaria muito de agradecer. Mas antes de você de terminar, eu gostaria que você deixasse o seu recado, né? O recado como Léo engenheiro, o recado como Léo da API, o recado como Léo da Bess. Qual que é o recado que você daria para esse público que está nos ouvindo, os engenheiros aí? Como que é essa questão do BIM? Qual a importância deles implementarem BIM? Eu gostaria que você deixasse seu recado aí nesse sentido. Tá, eu acho que a primeira coisa é um caminho sem volta, né? Não tem mais como voltar no tempo. Com essa pandemia que a gente está passando, aí que vai ser mais ainda importante a gente utilizar um sistema como esse. Porque muitas vezes, num período como esse agora, todo mundo muito afastado, a gente está tendo que aprender novas tecnologias, e o BIM ele vem auxiliar bastante nesse período e o pós-pandemia também. Tá? Quem está querendo entrar nessa área, que não entre apenas, vou fazer apenas o BIM, né? Vou ser um especialista apenas na ferramenta, não. Ele tem que ser especialista na ferramenta, ele tem que ser especialista também no que ele for atuar, na disciplina que ele for atuar. Se é engenharia de estrutura, se é instalações, arquiteto, ele tem que ter um conhecimento. Porque sem o conhecimento dessas disciplinas, quem for trabalhar com isso, por exemplo, um engenheiro estrutural que não sabe desenhar, ele não tem como ser um bom engenheiro estrutural. Se ele não sabe detalhar, também não tem como ser. Então, você tem que entender todo o processo.
para que possa utilizar essa ferramenta da maneira adequada para evitar o que você mesmo falou, né? Entregáveis ruins, de má qualidade, bonitos, né, do ponto de vista visual, mas que não tem técnica, que não está dentro de uma norma de desempenho, que não está dentro de uma 6118, de qualquer outra norma aplicável, né? Então, o meu conselho aí para a turma aí é isso. Para a turma mais antiga, eu acho que eu não preciso dar conselho nenhum, todos já sabem e já estão trabalhando, né, pelo menos iniciando o processo BIM dentro dos escritórios, né, e com isso a gente consegue ganhar tempo, agilidade, redução de erros, facilita muito a vida do coordenador, né? Então, acho que, voltando, é um caminho sem volta. Todos temos que ir pelo mesmo caminho, todos os profissionais. E aí a engenharia que vai sair ganhando e automaticamente a sociedade. Esse é o meu recado. Nossa, Léo, muito obrigado. Esse aí, o recado é igual aí de nós todos, né? É um caminho sem volta e a gente não tem muito o que fazer a não ser encarar esse desafio, né? Que sempre é muito desafiante. Sim. E é o que você disse, aproveitando esse momento aí de quarentena, né? Cada um nas suas residências, em seus escritórios confinados, é importante a gente perceber como esse processo pode fazer, essa mudança de tecnologia. A gente foi obrigado a aprender de uma forma rápida essa questão do digital, da digitalização dos processos, porque senão a gente não ia trabalhar, e o BIM era isso, né? O BIM vinha Sim. andando nesse processo, não tão rápido, apesar de eu achar que a velocidade é enorme, né? Cada dia que passa, a gente está vendo cada vez mais rápidas as exigências, as solicitações de propostas já estão todas nesse sentido, e que é isso. O que a gente precisa dar de recado é essa função. Então, Léo, mais uma vez agradeço aí a sua presença, a disposição, como o Leonardo, como parceiro, como a Bessi, da gente estar junto aí transmitindo esse recado, porque eu acho que juntos sempre somos mais, e deixando claro aí para os seus associados e também para aqueles que não são, saber que existe a ABS, né? Aquele que é engenheiro de estrutura, não fique sozinho. Se a sua decisão é trabalhar com estrutura, se associe na ABS para que vocês possam ter essa colaboração, esse apoio de quem já faz, né? É sempre assim, a gente sempre buscar quem já sabe, é um caminho mais fácil, né? É mais fácil da gente trabalhar, a gente para de dar murro em ponto de faca sozinho, né? Porque sozinho... A ABS é uma grande família, igual a Brasip, igual a Asbeia, né? Eu acho que nós estamos abertos para a turma. Eu acho que nesse período de crise aí que a gente tem que se unir mais, porque é uma associação que visa buscar um treinamento, buscar uma melhoria no processo de estruturas. Tem essa troca, esse network fundamental com a turma mais experiente, isso é fundamental. Então, assim, a ABS, o nosso papel é esse, queremos que cada vez mais venham novos profissionais de qualidade, profissionais que tenham interesse em fazer uma engenharia de estruturas com qualidade, né, porque eu acho que nós vamos precisar muito depois dessa crise também, né, Carla? Claro. Eu acho que, provavelmente, o nosso mercado é o que vai dar um empurrão pós-crise, ele que vai fazer com que o país, qualquer país se desenvolva, infraestrutura, o Brasil tem muito que se fazer, né? Então, acho que a ABS está de portas abertas, temos o nosso site, que é o www.abs.com.br, onde lá você pode encontrar, todo mundo pode encontrar informações sobre o que a ABS faz, os cursos, vamos implementar cursos online aí, né? Estamos começando com as novas lives, isso é uma novidade para todos nós, né, todos os nossos cursos praticamente eram cursos presenciais, estamos mudando um pouco a cara da ABS para receber a turma e podemos passar desse período aí mais fortes. Tá? Então, estamos à disposição. Obrigado pelo convite, né, tanto o convite do Criabim quanto você, que é uma profissional que eu admiro muito e uma amiga, a gente trabalha muitos anos juntos aí, né, cara? Então, acho que eu só tenho a agradecer também por estar aqui e estamos à disposição. Tá bom, Léo. Muito obrigado, então. Então, aqui eu vou partir para os encerramentos. O pessoal que está nos ouvindo aí, deixe os seus comentários, se vocês acharam pertinentes, comente aqui, compartilhe com seus amigos, sempre dá um joinha, uma curtida, para que a gente possa trazer sempre cada vez mais conteúdos de importância, né, para perceber que nesse mundo que nós estamos, conhecimento é a alma do negócio,
Então, eu agradeço a todos vocês aí. Lembrando que a gente está nessa, tem live todos os dias, de 8 às 9, de segunda a sexta, e onde a gente vai falar de assuntos diversos da engenharia. Se você tiver algum assunto que você queira tratar, deixa aqui no seu comentário para que a gente possa tratar. E, gente, muito obrigado aí por tudo. E, olha, beijinhos, até a próxima.